Olá, espero que esteja tudo bem com todos vocês que estão aqui e através da minha comunicação eu desejo irradiar paz, benevolência, opulência, gratidão e bem-estar. Gente, esse vídeo de hoje ele é atípico. Por quê? Porque eu me propus a gravar alguns vídeos para auxiliar, né, todo mundo que está aqui comigo a passar por esse momento da Terra, né, que é tão especial, mas também está sendo desafiador, né? Eu digo que informação é luz e a gente não está tendo assim muita informação clara, então esses vídeos eles vêm para te auxiliar, né? A trazer uma clareza, a trazer um insight, a trazer uma um jogo de ideias, né? De você aí conseguir se acalentar, se aceitar melhor. Mas por que é atípico esse vídeo de hoje? Porque eu resolvi fazer uma breve apresentação de mim, para que você me conheça um pouco mais, né? A gente tem quase 3.000 inscritos no canal, o que me deixa bastante feliz. E a maioria não me conhece, então eu acho por bem, né, trazer um pouquinho da minha história. Claro que não dá para trazer tudo, né? Eu acredito que se eu fosse falar de 51 anos, eu ia ficar muito tempo aqui. Mas eu vou trazer para vocês algumas partes que eu acredito serem relevantes, né? Para que vocês entendam um pouquinho do meu processo e com isso vocês também entendam e se acalentem mais com o processo de cada um de vocês, né? Bom, o meu nome é Fábia Bernardes, eu sou taurina, nascida em maio, eu nasci em Indaial, Santa Catarina, não resido hoje em Indaial, mas resido muito perto. Eu acabei de completar 51 anos, então já entrei no ciclo dos 52, né? E eu tenho uma trajetória com a espiritualidade bastante forte, né? A minha família sempre foi bastante religiosa. O meu pai, ele foi presidente de igreja, minha mãe também, né? Como primeira dama da igreja, ela sempre estava lá envolvida em projetos sociais, em distribuição de leite e cestas básicas para as famílias carentes da onde a gente morava. Meu pai também foi presidente da Associação de Moradores, enfim, então eu sempre tive muito envolvida desde criança na comunidade, né? No que a comunidade precisava e tudo mais. Bom, o calo no pé era a igreja, né? Eu nunca gostei de igreja, eu tinha que ir obrigada. Meu pai realmente, literalmente me obrigava porque eu não gostava e não queria ir. Tanto que depois, quando eu pude, né, caminhar com as minhas próprias pernas, eu fiquei muitos anos sem me envolver com religião, com fé, com espiritualidade, porque na época, né, que eu tinha ali meus 15, 16 anos, era a mesma coisa, né? Fé, espiritualidade era igreja, né? Pelo menos no meio onde eu nasci, né? A gente sabe que teve pessoas aí que já nasceram em meios bem mais evoluídos, mas eu não. E o marco, né? O principal marco, eu tive dois grandes marcos na minha vida, né? Um ocorreu em 2009, que foi o término do meu primeiro casamento. Ali foi muito grandioso o que aconteceu, muito grandioso mesmo. Eu costumo dizer que eu tenho duas vidas, uma antes, né, do meu primeiro casamento e uma após o meu primeiro casamento. Foi um grande marco o fim desse casamento. E em 2017 eu tive outro grande marco na minha vida, mas não foi tão intenso quanto esse de 2009. Então, gente, antes de 2009 eu era uma Fábia, né? Uma Fábia que eu acho que se passasse um filme e eu visse aquela Fábia não ia ser muito fácil de engolir, porque era um ser humano bastante até não sei que palavra que eu poderia empregar aqui, mas um ser humano que não me orgulha em nada, né? Com valores invertidos, com tanta imaturidade, com tanta infantilidade, mas enfim, né? Eu casei aos 22 anos, conheci meu primeiro marido com 16 anos, casamos com 22, eu tinha 22, ele tinha 29,
Casamos, noivamos, casamos. Depois que eu estava casada, eu engravidei da minha primeira filha. Enfim, nós dois, com essa união, tivemos 3 filhos, né? A terceira, né, que era uma menina, não nasceu. Eu tive uma gravidez ectópica, né? Tive que fazer uma cesárea. Hoje eu sou marcada com 3 partos, né? Minha primeira filha nasceu com parto normal. Meus outros 2 filhos, o meu segundo filho com cesárea, e essa gravidez ectópica também, gravidez tubária, né, foi também uma cesárea. Então eu sou marcada com 3 partos, né? E eu sempre falo que eu tive 3 filhos, né? Inclusive eu dei nome para minha terceira filha e tudo mais. Fiz um batizado sozinha. O pai não acredita muito nessas coisas, né? Então eu fiz tudo sozinha. Então nós tivemos 3 filhos, né? Minha filha mais velha hoje vai fazer 28 anos, o meu filho vai fazer 24 e a minha pequeninha, que não está aqui, faria 22 anos. Bom, o término desse casamento foi muito difícil, foi conturbado, foi baseado em muita dor, quase tragédia. Foi realmente bastante difícil, bastante conturbado, tanto para mim quanto para ele. Eu hoje posso afirmar que nós dois vivemos o mesmo nível de dor, só que eu para um lado, ele para um outro, ele de um jeito, eu de outro, né? Foi muito difícil, ainda mais porque tinham 2 crianças envolvidas, né? Que eram os nossos filhos. Eu, mesmo com a baixíssima consciência que eu tinha na época, eu sabia que eu tinha que ficar com eles, que eu tinha que seguir sempre com eles. Eles eram um grande termômetro e assim foi. Eu fui colocada diante de situações que eu tive que escolher entre eles e as outras situações. Eu sempre escolhi por eles, mesmo não tendo muita consciência. Minha consciência era muito baixa. E a dor, ela se tornou uma companhia intensa na minha vida. Aquela dor dilacerada no meu peito me acompanhou durante ainda 7 anos. Depois dessa separação, eu tive um detox muito grande na minha vida, espiritual, energético, de pessoas, de lugares, de amizades que eu achava que eram amizades, né? Eu tive aprendizados bastante intensos sobre valores, né? A minha primeira vida, eu digo que eu tenho 2 vidas, né? A minha primeira vida foi muito baseada em dinheiro, muito baseada em vaidade, em futilidade, em gastos, em mostrar coisa para os outros, aquela coisa extremamente vazia, né? Que se disfarçava de humildade, né? Não, eu sou humilde, eu ajudo, vou para lá, vou para cá, tudo um disfarce, né? Tudo uma interpretação que muitos ainda vivem hoje, nos dias de hoje, né? Um ego, uma arrogância, uma prepotência disfarçado de humildade. Existe muita vaidade, muita futilidade, muito ego disfarçado de humildade, né? E eu vivi muito isso também, sabe? Muito. E aí esse fim desse relacionamento me colocou de frente para crenças, para dores que eu trazia, que eu nem sabia que trazia, né? O estar sozinha com 2 crianças, sofri preconceito, sofri julgamento, crítica em cima de crítica, ameaça, fui coagida, principalmente porque eu não tinha mais o dinheiro que eu tinha, né, desse primeiro casamento, que era uma coisa que tinha bastante, né? Eu nunca cheguei nem perto de passar necessidade. Eu fui morar num lugar bom, mas muito menos do que eu tinha no casamento, né? E aí eu percebi que eu era muito valorizada porque eu tinha dinheiro. E depois que eu perdi o dinheiro, eu perdi o valor para muita gente. Eu virei nada porque eu não tinha dinheiro, né? E as pessoas que eu conhecia daquela época, que não tinham valor nenhum, que eram pessoas que faziam as piores coisas, foram valorizadas. Por quê? Porque tinham dinheiro. E aí eu vi, né, o que o dinheiro faz com as pessoas. Então eu fui colocada de frente para tanta coisa naquela época que eu precisei de 7 anos para dar conta disso tudo, né? Para dar conta de estar separada,
com duas crianças pequenas, de ter que arrancar força todos os dias para eles, para estar junto deles, para conseguir acompanhar tudo o que acontecia. E hoje eu sei que eu não conseguia acompanhar muita coisa, mas eu dava o que eu tinha, né? Meu filho mais novo, eu tive que me dedicar muito para ele na época, né? Que foi diagnosticado um Asperger. Então, tudo junto, separação, o filho, né? Minha filha mais velha entrou numa revolta, estava entrando numa adolescência. Então, gente, foi um período, assim, muito conturbado, em todos os sentidos. E aí, os 7 anos para frente, até final de 2015, por ali, eu sofri um detox muito grande de pessoas, de sentimentos, de emoções, de crenças, de traumas, de amizades, que eu vi que eu nunca tive nenhuma amizade verdadeira. Era tudo baseado em fofoca, em traição, em mentira, em falar por trás. Era o que eu tinha, era o mundo que eu vivia, né? E aí, então, eu tive que me desfazer das pessoas que só traziam isso, que não agregavam, né? Eu tive que mudar valores inversos, eu tinha tantos valores invertidos, eu tive que ficar de frente para muita coisa. E aí eu tive que dar conta de muita coisa. Então foram 7 anos de detox, de limpeza, né? Eu não conseguia me relacionar, né? Tentei, não consegui, né? De jeito nenhum, eu não tava para isso. Eu tinha que, quando eu me conscientizei disso, eu vi que realmente eu tinha que seguir sozinha, e realmente quando eu me conscientizei foi o que aconteceu, né? E aí assim eu segui, e foi muito difícil. Então, 6 anos e meio depois, 7, eu conheci meu segundo marido. Hoje estamos juntos há 11 anos, né? E com ele eu comecei a navegar em águas mais tranquilas após esse relacionamento, né? Claro que também teve altos e baixos, porque eu ainda não estava totalmente estabilizada, nem ele, né? Eu conheci um homem viúvo, que estava 9 meses viúvo. Então, a gente estabilizou muitas coisas juntos, né? Mas eu comecei a navegar por águas mais tranquilas, né? Até 2017, quando eu tive um outro rompimento, que foi o rompimento de entender que eu tinha que trabalhar com o que eu trabalho, porque até ali eu trabalhava com moda, né? Desde que eu me separei até ali, até 2017, eu trabalhei com moda. E ali, então, a vida começou a me chamar para trabalhar com o que eu trabalhei até ano passado. E aí, então, eu não entendi muito bem o recado, puf, outra avalanche, né? Outra, sabe quando tu vai subindo a colina, ai, legal, tô chegando lá em cima, já vem uma avalanche de terra e te leva lá para baixo de novo? Isso foi 2017 para mim, mas eu já estava mais fortalecida, já não estava tão frágil, já não estava tão machucada, né? Consegui me reerguer com mais facilidade. Show, né? Então, gente, essa sou eu, essa é a minha trajetória, né? O que eu aprendi com o fim do meu primeiro casamento? Eu aprendi que quando uma pessoa menos merece amor, é quando ela mais precisa. E eu acho que eu fui chutada de todas as maneiras naquela época. E aí, então, na verdade, desde 2017, eu recebo até mim pessoas muito machucadas e que, de alguma forma, eu nutri o amor que eu sei que é necessário quando uma pessoa menos merece. Eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi isso na pele. Quando uma pessoa menos merece amor, é quando ela mais necessita de amor. E esse aprendizado, ele me transformou num ser humano muito melhor, de realmente acolher as pessoas com muita dor, de dar amor para elas, de não julgar, de não criticar, de acolher, de abraçar com palavras, com auxílio, com amor, né? Que foram coisas que eu não tive quando eu mais precisei. Eu não tive. Eu não tive das pessoas que diziam que me amavam muito. Eu não tive. Aliás, essas pessoas me ajudaram a me chutar mais ainda. Mas hoje eu sei que eu precisei passar por tudo isso, viver na pele, para poder auxiliar verdadeiramente, do fundo do coração, me entregando de alma. Eu precisei de tudo isso, né? Hoje eu agradeço tudo isso, porque se eu não tivesse vivido isso, e se eu não tivesse sentido isso, eu não conseguiria me entregar tanto para as pessoas, né? E a prova de que eu consegui fazer isso foi esse ano, no meu aniversário.
tantas e tantas mensagens de tantas e tantas pessoas que eu já nem trato mais, mas são pessoas que aprenderam alguma coisa com o que eu passei. Eu consegui acender a luz de algumas pessoas e isso foi um presente que eu não consigo nem mensurar em palavras. Então eu quis contar um pouquinho da minha história. Hoje eu não sou mais terapeuta, eu sou mentora energética, eu ensino as pessoas a usar o seu poder pessoal, a saber que tem poder pessoal disponível para cada um de nós, não importa o momento da vida que a gente está, é só a gente saber como fazer. Então hoje eu estou fazendo isso e de verdade, é de verdade porque eu vivi tudo isso, né? Eu experienciei tudo isso. Então essa é a minha história, eu quis contar um pouquinho para vocês, que além de contar, eu quero falar para vocês que dedicação, obstinação, fé, persistência te levam a lugares incríveis. Tá demorando? O teu processo está sendo mais demorado? É o que você precisa, né? Eu passei 7 anos só limpando. E quanto mais eu limpava, mais aparecia. Eu chegava a escutar assim, tu não cansa de jogar dinheiro fora? Tu tá gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Porque na época eu não era terapeuta, né? Eu tava só me limpando, né? Só purificando, só indo atrás, só buscando entender, buscando compreender. Eu escutei isso e eu não desistia. Dedicação, não desistir, persistência, fé, obstinação é o que a gente precisa, né? Para evoluir. E é o que a gente precisa para aprender que tudo é energia. Nós somos espíritos vivendo uma vida na matéria. A vida na matéria é um termômetro de como está o nosso espírito. A gente não pode se entregar à vida na matéria. A gente tem que viver equilibradamente. Claro, a gente está aqui, a gente pode viver as coisas daqui, mas sem se perder. Sem perder a fé, sem perder os valores, né? Sem perder o amor, sem perder o respeito por um outro ser humano que está passando por momentos às vezes difíceis, não julgar, não criticar. E eu venho aprendendo muito sobre isso. E isso realmente me transforma a cada dia. Porque eu vivi muito julgamento, muita crítica, muito apontar de dedo, né? Eu vivi a miséria humana, né? E hoje eu consigo acolher quem está vivendo, né? Eu consigo acender a luz de quem está vivendo essa miséria humana, né? Então, é isso. Resumidamente, é isso. Eu quis compartilhar com vocês para inspirar vocês, porque todo mundo consegue chegar num lugar melhor, não desistindo e tendo fé. Um forte abraço, um grande beijo de luz a todos.